Tem mais notícia, mais informação. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado agendou para o fim de junho as sabatinas de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, indicados por Lula para a diretoria do Banco Central. Até a data da oitiva, a dupla deve intensificar o encontro com senadores, justamente com o objetivo de buscar a aprovação da casa. O Banco Central tem sido um dos principais alvos do governo. Nesta quarta-feira, Lula voltou a reclamar da taxa básica de juros. O petista disse não haver explicação para a taxa Selic, taxa de juros, estar em 13,75% e afirmou que o maior índice do mundo, esse de 13,75%. Agora, Thiago Pavinato, Lula indicou esses dois nomes, ele tem manifestado justamente uma situação que assim, ele não concorda com as atitudes que vêm sendo tomadas por Roberto Campos Neto, ele não concorda com a taxa de 13,75% e muitos entendem que nos bastidores ele vai tentar fazer de tudo para mudar a composição da diretoria, visando alterações mais rápidas em relação à taxa de juros e outras tratativas que envolvem o Banco Central. O Lula, ele só não tá vomitando verde, virando a cabeça e subindo de costas pela parede igual a menina do Exorcista, porque com relação ao Campos Neto ele tá fazendo de todo o resto. Vamos lá. Ou ele é imbecil ou se faz de imbecil? Ora, como é que ele não sabe? Como é que ele não sabe porque a taxa de juros está alta? Como é que ele não sabe se o PIB do Brasil só teve uma reação positiva neste trimestre por conta do único setor que ele não apoia e que, aliás, com a última medida que ele vai adotar, que é a do carro, caminhão e ônibus popular, ele vai ancorar, ele vai prejudicar. Repito o que eu já disse aqui antes. A evolução do PIB se mede basicamente por 8 eixos. No Brasil, neste semestre, 4 destes eixos tiveram uma variação positiva com relação ao trimestre anterior. São eles: gastos do governo, 0,3 positivo, gasto das famílias, 0,2 positivo e serviços, 0,1 positivo. O gasto e o serviço, quando são positivos, ao mesmo tempo que investimento, indústria, importação e exportação foram negativos, são um sinal de inflação. E é por isso que os juros não caem, porque tudo sinaliza a inflação. O que salvou o PIB do Brasil? O agronegócio. Porque enquanto tudo caiu, subindo pifiamente gasto do governo, óbvio, gasto das famílias, óbvio, estão quase todas endividadas, e serviços, ínfimo, 0,1, o agronegócio teve uma variação em relação ao trimestre anterior de 21,6. Aí vem Lula e anuncia que vai fazer o carro popular, o caminhão popular, o ônibus popular, com a medida, com a maior imbecilidade que já se viu, que é tirando a desoneração que ia viger sobre o diesel até o final do ano. Quando eu tiro a desoneração do diesel, eu estou falando num aumento de cerca de 35% para o grande produtor agrícola, que é quem puxa o PIB. E eu estou falando de um incremento nos custos de 50% para o pequeno e médio produtor, que o Lula diz que tanto ama. Logo, todas as políticas que estão sendo formatadas e Lula promete entregá-las ainda neste ano, são políticas que apontam para a inflação. Eu tenho o endividamento das famílias que sobe e já está quase no nível de 2016, ponto máximo da crise econômica da história deste país. Eu tenho a estabilização de um nível alto de desemprego, o que não permite que as famílias paguem as suas dívidas. Eu também vejo 438 mil famílias sem receber o Bolsa Família. Isso também desaquece a economia em municípios que são basicamente sustentados por essa política emergencial. Então, tudo aponta para a inflação e o Banco Central não consegue diminuir a taxa de juros, porque se ele o fizesse, nós ainda por cima
teríamos a inflação. Além de todos esses males, essas desgraças, teríamos a inflação. E ele volta e ele mente. Ele mente. Ele mente, fala da maior taxa do mundo. Ele se esquece que quando ele assumiu a presidência do Brasil pela primeira vez, no ano de 2003, a taxa de juros chegou a quase 27%, o dobro da atual. E durante todos os 8 anos em que Lula foi presidente, de 2003 ao ano de 2010, a média da taxa de juros foi muito superior aos atuais 13,75%. Então cadê a raça do homem da providência que sabe matar no peito, fazer a finta e meter a bola no gol do Brasil? Cadê? Onde é que tá? Ele não sabe fazer nada, ele não quer fazer nada, ele só quer criar bodes expiatórios. E Roberto Campos Neto é o segundo, é o bode expiatório step. Porque se Jair Bolsonaro vier a se tornar inelegível, ele já vai ter o seu boneco de espancamento, que é o Campos Neto. Logo, essas duas nomeações, por hora, não vão fazer a diferença. Galípolo, aliás, estava lá na feirinha do MST. Não vão fazer diferença porque nós temos uma composição da diretoria que define a taxa de juros e só 2 andorinhas não vão mudar esse verão. Mas os diretores que ainda virão e o presidente do Banco Central que virá no próximo ano, com o fim do mandato do Roberto Campos Neto, é que preocupam. Porque a economia, os gastos, o cuidado com a coisa pública, os programas, os projetos desse governo, todos eles são tão imbecis que só aumentam para o aumento da inflação. Logo, Lula, ele não é nada honesto com o Banco Central quando ele faz este tipo de ilação. Porque ele se esquece, é claro, de falar dos seus próprios pecados. Ele se esquece, é claro, de dizer que a razão para que o Banco Central não possa baixar a taxa de juros básica, a Selic, é o seu governo, são os seus gastos, é a sua irresponsabilidade que, não duvido, poderá ter ainda um gasto de R$1,2 bilhão para a compra de um avião para que o magnífico viaje magnificamente. Pois é, ainda que Lula faça muitas críticas a Campos Neto e também ao Banco Central, viu, Mota? Estamos vendo uma desaceleração do processo inflacionário, ou seja, o remédio amargo da taxa de juros está dando certo. 3 minutos e meio, Mota. Claro que está dando certo, sempre deu certo. Essas 2 indicações para o Banco Central, uma é para a diretoria de política monetária, outra é para a diretoria de fiscalização. Para a diretoria de fiscalização foi indicado uma pessoa que é auditor-chefe do Banco Central e tem mais de 25 anos de casa. Então, parece que existe uma chance de ser uma boa indicação. O problema é a indicação para a diretoria de política monetária. A pessoa que foi indicada é considerada braço direito do ministro da Fazenda. Então, talvez fosse até mais adequado dizer braço esquerdo do ministro da Fazenda. Aí é que está o problema, o risco, o desafio, porque o governo não esconde de ninguém esse desejo visceral de reduzir os juros a qualquer custo. Mas o custo pode ser muito alto, porque a taxa de juros é um instrumento usado pelo Banco Central para controlar a inflação. Quando a inflação ameaça subir, sair de controle, o Banco Central aumenta os juros. O braço esquerdo do Ministério da Fazenda e talvez, provavelmente, futuro diretor de política monetária do Banco Central é um dos membros do governo que estava na feirinha do MST. Ele tirou até foto abraçado com os líderes do movimento entre aspas. E aí, diante desse fato, a gente só pode esperar que Deus tenha piedade dessa nação.
Pois é, agora Cristiano Beraldo, também quero escutá-lo. Antes do Beraldo, a gente tem só a parcial da enquete, é isso? Então vamos colocar no ar a enquete do dia, no portal da Jovem Pan News. Nós, inclusive, publicamos a pergunta, que é a seguinte: Marcha para Jesus, o evento que aconteceu hoje em São Paulo, um evento muito tradicional, que reúne religiosos, cristãos, evangélicos. Esse evento é o lugar para fazer política? Nós repercutimos aqui, inclusive, trouxemos a informação que o presidente Lula enviou um representante para levar um recado para os participantes desse evento. Então você acha que a Marcha para Jesus é o lugar para fazer política? Para 90,26% das pessoas que entraram no portal da Jovem Pan News disseram que não entendem que esse evento é o mais adequado para fazer política. Já para 9,74% das pessoas que entraram no portal e registraram seu voto disseram que sim, esse evento religioso é sim local para fazer política. Mais uma vez eu agradeço você que entrou no portal da Jovem Pan News, registrou o seu voto. Agora, você que assiste, nos escuta e também nos prestigia pelas redes sociais, se você puder, entre no portal da Jovem Pan News e registre a sua opinião e o seu voto. E da mesma forma, eu peço que você nos siga nas redes sociais, nas contas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan News, e curta os nossos vídeos que estão publicados e postados na conta dos Pingos nos Is no YouTube. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Agora a conexão com Cristiano Beraldo, que também vai trazer a sua análise e a sua avaliação acerca dessas indicações do presidente Lula e a projeção para a sabatina no Senado. É pro forma, o Senado deve ratificar as indicações do presidente da República, Beraldo? Com certeza, né? A expectativa é essa. São pessoas com um preparo técnico suficiente, até mais preparo técnico do que boa parte dos senadores que irão fazer essa sabatina, enfim. Então, não acredito que há clima ali no Senado para que se crie qualquer tipo de problema. Não vamos ver isso nem no Cristiano Zanin, que dirá desses indicados pelo Lula. O grande problema é que o Lula vem demonizando o Banco Central e, sobretudo, a política de juros. Mas a gente precisa lembrar que o Brasil tem uma economia, digamos, ineficiente, diferente de países avançados. Eu gosto muito do exemplo dos Estados Unidos, porque isso fica muito transparente, né? Quando você tem uma mudança nos juros americanos de 0,5%, 1%, isso de fato tem um impacto muito rápido na vida das pessoas, porque o spread bancário, eu insisto nesse ponto, que é um ponto essencial. O spread bancário, que é a diferença entre o que custa o dinheiro, que aqui no Brasil a gente chamaria da taxa Selic, para o valor dos juros cobrado do consumidor ou do empresário. Nos Estados Unidos ele é muito baixo. Tanto é que quando houve a crise em 2008, a crise imobiliária, os bancos efetivamente quebraram, porque eles estavam ali fazendo operações, um grande número de operações, mas com uma margem muito pequena, eles ganhavam no volume. Quando se parou de pagar o financiamento imobiliário, porque as pessoas não tinham mais como pagar, não tinham mais emprego, não tinham mais renda suficiente para bancar aqueles imóveis, deu um problema enorme na estrutura bancária, que é diferente do Brasil. O que acontece aqui quando a gente tem uma crise? Os juros é tão alto, os bancos cobram tantos juros, tanta taxa, tanta coisa, que o brasileiro, ele normalmente, quando ele vê um cenário ficando grave, não é que ele para de pagar. Ele vai tentando, ele paga o mínimo do cartão, ele paga um pouquinho do cheque especial, ele atrasa uma parcela aqui, outra ali, vai juros se acumulando. Quando ele para de pagar, porque ele realmente está completamente quebrado. Mas nessa tentativa de pagar a sua dívida, ele já devolveu ao Banco Brasileiro, esses pouquíssimos bancos que dominam o setor no Brasil, ele já devolveu aquilo que seria o risco do banco. Então, é muito diferente esse jogo. Não por acaso os bancos brasileiros, que têm operação essencialmente em território brasileiro para atender os 200 milhões de brasileiros que vivem numa situação muito mais precária do que americanos, ou europeus, ou australianos, etc., têm lucros comparáveis e às vezes maiores do que grandes conglomerados financeiros mundiais. Porque aqui o sistema é esse: saca-se dinheiro da economia real, entrega-se para o banco em formato de juros e se entrega para o governo em formato de impostos.
Mas a taxa de juros tem um impacto essencial nas contas públicas, porque aí sim o Lula o que está buscando é redução da taxa de juros para que o governo pague menos juros e com isso ele tenha mais grana para aumentar a despesa pública. Porque, de novo, a gente precisa lembrar, Lula não tem um grande projeto para o Brasil. Se você perguntar para ele quais são as rodovias, quais são os aeroportos, quais são os portos que ele vai construir, ele não vai saber responder, porque isso não está dado, isso não está colocado, né? Então, o que ele quer? Ele quer mais dinheiro para aumentar ali o orçamento que ele tem para poder gastar mal, porque eles são especialistas em gastar mal. E aí o consumidor, o brasileiro, empresário, pequeno empresário sobretudo, que está ali precisando de um crédito para poder fazer o seu negócio acontecer, esse vai continuar olhando os juros aos quais eles são expostos e vendo que são completamente inviáveis. Quando você vive num país que a taxa de juros do seu cartão de crédito ou do seu cheque especial é 400% ao ano, não há absolutamente nenhuma forma de você conseguir eficiência. Quando você mora num país em que o governo torra 1,5 bi para dar benefício para compra de carro e você que vai ter 10 mil reais de benefício se tudo der certo no carro popular que você vai comprar, só que você vai financiar, você vai pagar 2 carros. Você vai trabalhar para pagar 2 carros e vai andar em um que quando você terminar de pagar o financiamento já vale menos da metade do que aquilo que você pagou. Então é um sistema completamente ineficiente, não tem como a economia brasileira real, do povo real, das pessoas que estão ali acordando cedo, trabalhando, pagando conta, tentando criar os filhos, tentando garantir o seu futuro, não há como essas pessoas conquistarem uma vida economicamente eficiente com um governo que não tem plano, não tem projeto. Essas 2 indicações de Lula para o Banco Central dão a ele mais instrumentos de pressão. E eu espero, torço, para que Roberto Campos Neto não jogue a toalha. Fique firme, aguente calado, como se surdo fosse todos esses ataques, essas palavras que são proferidas contra ele, que são completamente inadequadas do presidente da República e boa parte de seus ministros. Pois é, esse é um bom ponto. Inclusive, Cláudio Dantas, a autonomia do Banco Central pode ser impactada quando o presidente da República faz indicação de diretores alinhados ao governo. Há esse risco? Claro, sempre há o risco de você começar a mudar o entendimento interno, inclusive da direção do colegiado, a quem compete, né, as diretrizes, a elaboração, inclusive, de relatórios de identificação, de diagnóstico do mercado, ordens que passam a ser dadas para as equipes técnicas, tudo é passível de interferência política, tudo, naturalmente. Então, a nomeação do Galípolo, ela soa um alerta, até porque o Galípolo, inclusive, está cotado para assumir depois a própria presidência do Banco Central no lugar do Campos Neto. O mandato do Campos Neto termina no fim de 2024. Então, toda a atenção ela é importante nesse momento. Roberto Campos Neto tem feito um trabalho notável, seja utilizando a Selic, né, para obter aí o resultado de uma inflação decrescente. Você tem um PIB em alta, você tem muita confiança do mercado, é uma gestão que deu transparência, inclusive, a essas contas, a esses diagnósticos, a forma como você endereça a política monetária do país. Então, esse é um ativo que dificilmente o Lula vai manter com a indicação de quem quer que seja. E, naturalmente, esses 2 diretores que já estão sendo sabatinados aí na Comissão de Assuntos Econômicos serão aprovados. A comissão ela é formada, em sua maioria, por senadores da base do governo, e não há nenhum empecilho à aprovação desses nomes. Enfim, infelizmente esse é o governo Lula. A gente vai ter cada vez mais governo interferindo na economia, sendo que a gente sabe que quando isso acontece, o resultado é sempre negativo.